Oi, boa tarde. Esse aqui é o exercício 1 da lista do professor Igor Keynes sobre leis de Kirchhoff. Nesse exercício, ele está dizendo que as redes elétricas de verdade são circuitos muito complexos, porque tem várias ramificações, e por isso que a gente precisa usar as leis de Kirchhoff para analisar esse circuito. E aí ele pede para a gente, com base nessa figura aqui de circuito, analisar as afirmações. Algumas afirmações não precisam do circuito. Por exemplo, a primeira afirmação. Ele está dizendo que a primeira lei de Kirchhoff, que também é conhecida como lei dos nós, decorre do princípio da conservação de carga. E é verdade. Essa lei, ela diz que a soma das correntes que entram em um nó tem que ser igual à soma das correntes que saem de um nó, exatamente para não sumir carga. E a segunda lei de Kirchhoff, que também é conhecida como lei das malhas, ela decorre do princípio da conservação de energia, o que também é verdade. Quando a gente percorre uma malha, soma todas as DDPs e iguala a zero, no fundo o que a gente está dizendo é que a DDP fornecida pelo gerador, ela é consumida pelos próprios elementos desse circuito ao longo dessa malha. E aí, se a DDP fornecida por esse gerador é consumida nos elementos dessa malha, a energia fornecida por ele também vai ser consumida ou dissipada pelos elementos dessa malha. Então, a lei das malhas ela decorre, sim, da conservação da energia. A primeira afirmação é verdade. Na afirmação 2, a gente não precisa resolver o circuito para afirmar que ela é falsa. Por quê? Ele está dizendo que os três geradores têm essas DDPs. O que é falso aqui é que não são três geradores. Se fossem três geradores, a gente ia ter aqui as correntes todas saindo das placas positivas, I1, I2 e I3. E aí, nesse nó aqui, iam ter três correntes entrando, não ia ter nenhuma corrente saindo. Então, não tem como os três estarem atuando como geradores. Pelo menos um deles tem que estar atuando como receptor. A afirmação 4, a gente vai precisar resolver o circuito para poder julgar ela. A afirmação 8, ela diz que o receptor elétrico é qualquer dispositivo que transforma a energia elétrica recebida da fonte para outra modalidade de energia que não seja exclusivamente térmica, e isso é verdade. Essa é exatamente a definição de receptor elétrico. O componente que transforma só para energia térmica é o resistor, que consegue apenas dissipar energia por efeito Joule. Tirando o resistor, a gente tem os outros são de fato receptores elétricos. E a afirmação 16, assim como a 4, a gente vai ter que primeiro resolver esse circuito. Então, eu vou arbitrar que os geradores de 220 estão de fato atuando como geradores. Então, aqui tem uma corrente 1, aqui uma corrente 2, e que esse gerador de 80, na verdade, ele está atuando como receptor. Por isso, tem uma corrente 3 entrando na placa positiva dele. Distribuindo as correntes, aqui vai entrar a corrente 1. Nesse nó, está entrando a corrente 1, a corrente 2, e está saindo dele a corrente 3. Então, a gente tem que I1 mais I2 é igual a I3. Continuando, aqui também passa a corrente 3, aqui também passa a corrente 3. Aqui, ó, nesse ramo, que veio daqui a corrente 2, então a gente distribuiu todas as correntes. Agora, atribuindo o sinal aos resistores, a corrente sempre vai do maior para o menor potencial. A corrente vai do maior para o menor potencial, corrente vai do maior para o menor, corrente vai do maior para o menor potencial. Então, a gente consegue colocar sinal nos resistores. Agora, vamos circular essa malha aqui, partindo desse ponto aqui que já está pintado de rosa e circulando no sentido horário. O primeiro resistor que eu encontro é esse de 10 ohms e eu encontrei ele no sinal negativo. Então, menos 10 e 2. Encontrei esse gerador de 220 na placa positiva, mais 220. Encontrei esse outro resistor de 10 ohms no sinal negativo, então, menos 10 e 2. Encontrei o outro gerador de 220 na placa negativa. Encontrei esse gerador
desculpa, esse resistor de 15 ohms no sinal positivo. Então, mais 15 e 1. Encontrei agora esse resistor no sinal positivo. Então, mais 5 e 1. Voltei para o mesmo ponto, igual a 0. Organizando aqui. 10 e 2 menos 10 e 2, a gente vai ter menos 22. 15 e 1 com 5 e 1, 21, menos 22, 220 menos 220, 0. Ou seja, 21 é igual a 22 e 1 é igual a 2. Ou seja, nesse primeiro ramo aqui e nesse ramo do meio, as correntes são iguais. E é por isso que no gabarito ele coloca só duas correntes, porque no fundo essa corrente 1 e essa corrente 2 é a mesma. Tinha como prever que essas duas correntes iam ser iguais? Tinha como prever sim. Quando você olha aqui para esse ramo, que está ligado entre esse ponto e esse ponto, é um ramo que tem um gerador de 220 volts e que tem uma resistência elétrica total de 20 ohms. E agora, quando você olha para esse ramo aqui, ó, que eu estou circulando em azul, ele está ligado entre os mesmos dois pontos, também tem um gerador de 220 e também tem uma resistência total de 20 ohms. E aí, como eles estão ligados em paralelo, ó, eles estão ligados entre os mesmos pontos, para que eles possam ter a mesma DDP, eles têm que ter a mesma corrente. Então, com essa análise, já dava para concluir que I1 tem que ser igual a I2. Mas se você não visualizar isso, pode resolver normalmente, como eu fiz agora, usando as leis de Kirchhoff. Já temos, então, duas equações, falta uma equação. Vou circular essa malha aqui agora, saindo desse ponto pintado de rosa, que eu agora pintei de azul, e vou circular de novo no sentido horário. Então, partindo daqui, primeiro encontrei esse resistor, é um resistor de 6 ohms, e eu encontrei ele no sinal positivo. Então, mais 6 vezes I3. Encontrei esse receptor na placa positiva, então, mais 80 volts. Encontrei esse resistor no sinal positivo, então, mais 1 vezes I3. Encontrei esse resistor no sinal positivo, então, mais 3 I3. Encontrei esse gerador na placa negativa, menos 220. Encontrei esse resistor no sinal positivo, mais 15 vezes I1. Encontrei agora esse resistor no sinal positivo, mais 5 vezes I1. Voltei para o mesmo ponto, igual a 0. Organizando a nossa equação. 6 e 3 com 4 e 3, a gente tem 10 e 3. 15 e 1 mais 5 e 1, a gente tem 21. 80 menos 220 dá menos 140, passa para a direita, mais 140. Dividindo toda a equação por 10, a gente vai ter I3 mais 2 e 1 igual a 14. Só que a gente já tem também essas outras duas equações. I1 é igual a I2. Então, I1 mais I2, na verdade, é I1 mais I1. Então, I1 mais I1, ou seja, 2 e 1, é igual a I3. Vou substituir aqui essa equação nessa outra que a gente acabou de obter. Vou trocar 2 e 1 por I3. Então, I3 mais I3 é igual a 14, 2 e 3 é igual a 14, esse 3 é 7 amperes. Como I1, 2 e 1 é igual a I3, I1 vai ser igual a I3 dividido por 2, que é 3,5 amperes. Agora, analisando a afirmação 16. As correntes são 5,5, 5,5 e 3,5. Bom, mentira. As correntes valem 3,5, 3,5 e 7. Lembrando que a I1 é igual a I2. Então, a 16 é falsa. Agora, a afirmação 2, a afirmação 4, ele quer saber o módulo da diferença de potencial no ramo central. Vou apagar aqui essa bagunça que eu fiz, porque está muito rabiscado. O ramo central é esse ramo aqui, está entre esses dois pontos. A gente tem um gerador de 220, tem uma corrente 2 circulando aqui. E aí,
esse ramo inteiro, ele não vai ter 220 volts, porque a gente sempre tem perda de potencial elétrico nos resistores. Então, lembrando que essa resistência, que essa corrente I2 vale 3,5 ampere, vamos colocar aqui qual é essa DDP. Então, U é E menos RI, então essa DDP vai ser 220 volts, menos, tem uma resistência de 10 com uma corrente de 3,5 e tem outra resistência de 10 também com uma corrente de 3,5. Então, essa DDP vai ser 220, menos 35 é menos 70, então essa DDP dá, sim, 150 volts. Essa afirmação é verdadeira.